Olá, turma do sexto ano. Vamos para mais uma aula sobre figuras geométricas espaciais e vista. Então, capítulo 2 do livro Trilhas, página 136. Figuras geométricas espaciais. Nos supermercados, os produtos são comercializados com quantidades específicas de embalagens, cuja a função é acondicionar, proteger, conservar, facilitar a distribuição, informação, a composição, as condições de manipulação e as datas de produção e validade, além de promover suas características de acordo com o tipo de produto. As embalagens variam de forma, no modelos e na qual o material de que elas são feitas. Observe alguns modelos nas figuras geométricas espaciais que você lembra. Então, gente, quando vocês vão ao supermercado, geralmente vocês vão pegar uma embalagem. Essas embalagens ela pode ter o formato de uma caixinha de leite. Essa caixinha de leite vai representar um bloco retangular ou um paralelepípedo, certo? Na verdade é um paralelepípedo. Aí aqui vai representar uma lata. Essa lata geralmente, vocês podem olhar uma latinha de leite, de condensado, essas coisas assim por diante. Uma latinha de milho. Também está nesse formato aqui. Vocês podem observar que ela tem um formato de um cilindro, ok? Aqui nós temos uma embalagem de presente. Se eu observar essa embalagem de presente, ela está no formato de uma pirâmide, ok? Ou de um prisma, assim por diante, mas é uma pirâmide. Próximo, aqui você vai observar uma embalagem de pizza, ela tem a forma de um octógono, então ela tem 8 lados, então é uma figura espacial octogonal. Aqui vocês podem observar a lata de sardinha, você pode observar que ela tem uma face, ela é meio arredondada, ok? E aqui nós temos também numa embalagem de presente, formando-se um cone. Então no dia a dia de vocês vão encontrar esse tipo de embalagem aí. Cada uma na geometria ela recebe um nome, certo? Alguns têm os nomes reconhecidos, como os poliedros, não poliedros e assim por diante. Então vamos lá, então vamos reconhecer os poliedros. Os poliedros, vocês podem observar que eles vão ter sempre o quê? De acordo com a sua superfície, as figuras espaciais podem ser classificadas de poliedros ou não poliedros. Os poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície é formada por apenas partes planas. Então, planas, gente, não pode ser arredondada, certo? Não pode ser oval, e assim por diante. Então, observa aqui, nós temos uma pirâmide. A pirâmide tem todas as suas faces planas, ou seja, retas. Aqui é a mesma coisa. Vamos no octógono aqui, na coisa da pizza. Então, você observa para mim, ó. Todas as suas faces são planas. Aqui também nós temos o bloco retangular. Também as faces são planas, ok? Então, os poliedros, vocês podem observar aí. Quando um poliedro tem 6 faces, é chamado de quadrangulares. Faces quadrangulares é chamado de paralelepípedo. Observe na figura a seguir um paralelepípedo e os elementos de que o compõem. Então, nós vamos ter face, arestas e vértice, ok? Então, o que seriam as faces? As faces é as partes planas assim, aqui, por exemplo, isso aqui é uma face, essa parte aqui em cima é uma face, certo? É a parte plana que tem nele. O vértice seria as quininhas, aquelas pontinhos aqui, ó, essas esquininhas que a gente fala, certo? Isso aqui são os vértices, ou seja, onde as arestas se encontram, ok? Então, pode observar aqui que nós temos 8 vértices. E as arestas? As arestas são essas quinas onde formam as linhas em comprimento. Ó, isso aqui é uma aresta, 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas. Aqui nós temos 5. Aqui temos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, acabou. Então significa essa figura aqui. Vamos analisar então. Quantas faces? Vamos pegar as faces primeiro. Quantas faces tínhamos? Tinha uma aqui em cima, uma embaixo, 2. Nessa lateral nós temos uma, aqui nós temos outra, 3, 4. Aqui na frente e atrás mais 2. Então nós temos 6 faces. Quantas arestas? As arestas eu falei que é os pontinhos. Então vamos analisar quantos pontinhos temos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Então, nós temos 8 vértices, né, na verdade. Então, vamos lá, os vértices, nós temos 8 vértices. E quantas arestas? As arestas foi o que eu falei por último lá, são 12, ok? Alguma dúvida? Frente a isso aí, vamos lá. No próximo, no paralelepípedo, temos 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões, gente? Ó, o comprimento, a largura e a altura. Então, significa que essa figura aqui tem 3 dimensões, ou é tridimensional, certo? E essas 3 dimensões são indicadas pelas vértices. Essa aqui da primeira base aqui, essa da largura e essa da altura. Quais as embalagens que você conhece que tem uma forma de um paralelepípedo? Super fácil. Vocês podem pegar uma caixinha de leite, aquela do supermercado tem a forma de um paralelepípedo, um tijolo tem a forma de um paralelepípedo do dia a dia, uma caixa de sapato tem a forma de um paralelepípedo, certo? E assim por diante. Essa está na página 138. Próximo. O que é os não poliedros? É aquelas figuras cujas têm as faces arredondadas, ou seja, não tem faces planas. Então, os não poliedros, nós temos aqui ó, o cilindro. Pode observar que essa face dela aqui ó, não é plana, é arredondada. Aqui nós podemos observar a latinha de sardinha. Ó. Pode observar que essa face aqui é arredondada, não é plana. Aqui nós podemos observar no cone. O cone também, essa face aqui lateral dela é arredondada. Então, significa que elas não são planas, ok? Você já viu embalagens com formatos em comum? Desenhe algumas no seu caderno e depois classifique representando em poliedro e não poliedro. Então, um exemplo, você já viu uma latinha, que é uma embalagem que é formato em comum, você não pode observar que ela é diferente, certo? Vocês podem observar que vai ter muitas outras embalagens, aí vocês podem estar fazendo lá. Prisma e pirâmide. O que é prisma? Então, vamos lá. De acordo com as suas características, alguns poliedros podem ser chamados de prisma ou pirâmides. Observe o prisma e uma pirâmide das respectivas planificações. Então, vamos lá pelo primeiro. O que seria um prisma? O prisma, geralmente, tem duas faces idênticas e paralelas entre si. São denominadas bases. Essas bases, ou seja, tanto a parte de cima como a parte de baixo, elas são paralelas e idênticas, certo? As demais faces laterais são quadrangulares. Então, podemos observar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui são quadrangulares. Então, a parte superior, ou seja, a base superior e a inferior, não precisa ser quadrangular. Pode ser heptagonal, hexagonal, octogonal e assim por diante. Ok? Mas as laterais do prisma sempre vai ser um formato quadrangular. Ok? O paralelepípedo pode ser considerado um prisma? Justifique sua resposta. Claro que sim, gente. Por quê? Pode observar. Então, ele tem duas faces idênticas. Se você desenhar um paralelepípedo, ó, vou tentar desenhar aqui embaixo. Vocês podem observar para mim que as faces de cima quanto a de baixo, ela vai ser idênticas, ela vai ser iguais. É a mesma coisa. Então, ela pode ser considerada assim, certo? Porque as faces, tanto de cima como a de baixo, são idênticas ou paralelas entre si. Ok? Pirâmide. Qual é a diferença entre prisma e pirâmide? A pirâmide é o seguinte, a diferença entre elas é que a pirâmide ela não tem as faces das bases idênticas, ou seja, a pirâmide vai terminar em um único vértice, ok? Então, pode observar aqui, então, ó, a parte de cima é um vértice e embaixo é uma face, diferente da de cima, então isso aqui é chamado de pirâmide, enquanto os prismas têm a parte de cima e a de baixo iguais, ok? Então, nas pirâmides, uma de suas faces recebe o nome de base. Nas demais, são faces laterais e todas triangulares. Outra denominação, gente. Pode observar que as faces lateral da pirâmide, ela tem o formato de um triângulo, certo? Então, pode observar, as faces são triangulares, ó. Já a base pode ser quadrada, pode ser retangular, pentagonal e assim por diante. Hexagonal e assim por diante, ok? Próximo, observe alguns dos exemplos abaixo de poliedros que não são prisma e nem pirâmides. Então, observar aqui, ó, não são prisma. Por que não é um prisma? Porque essa parte aqui é diferente da de baixo e o prisma tem que ser idêntico. A bola é a mesma coisa, a bola, as faces não são paralelas. Aqui, pode observar que essas partes de cima aqui, ó, não são paralelas à de baixo, são diferentes. Isso que é a diferença entre um prisma e uma pirâmide. Pode observar aqui, ó, então, prisma e nem pirâmides, pode observar essas figuras, então elas são formatos diferentes, as faces não se combinam com a outra.
Próxima. Os prismas e as pirâmides são nomeados de acordo com a quantidade de lados de sua base. Veja alguns exemplos. Nós temos o primeiro exemplo, prisma de base triangular. Observa a base dele aqui, ó, é formato de um triângulo, por isso que a base é triangular, certo? Já a sua face é quadrangular, é o que eu falei lá, o prisma sempre vai ter as faces quadrangulares. Então, tanto a base de cima como a de baixo são idênticas e são triangular, por isso que é chamado de prisma. Aqui é um prisma de base, qual é a forma da base dele? De um quadrado, ou seja, quadrangular ou um paralelepípedo. Então, observe que a face lateral dele também é quadrangular, certo? Então, por isso que é chamado de paralelepípedo também, ok? Esse prisma de base pentagonal, então observa aqui, ó, pentagonal, temos cinco lados, ok? O prisma de base hexagonal, então significa que vamos ter seis lados. Próximo, vocês podem observar aqui, nós temos uma pirâmide. Agora já vamos diferenciar. O prisma sempre tem as faces de cima com a de baixo idênticas, ou seja, paralelos um ao outro e do mesmo tamanho e no mesmo formato. Já a pirâmide ela vai terminar em um vértice e suas faces laterais são todas triangulares. Já a base que vai denominar se ela é pirâmide de base triangular, quando é 3 lados, que nem está aqui, ó, certo? Ó, são 3 lados. Aqui temos 4 lados, ok? Aqui a pirâmide pentagonal tem, pode observar aqui, ó, 5 lados, ok? E a hexagonal com certeza vai ter 6 lados aqui, ó. Vocês podem observar aqui, ó, 6 lados, ó, ok? Então, ó, nem sempre os prismas e as pirâmides são representados apoiados sobre suas bases. Eles também podem estar apoiados sobre suas faces laterais. Então, pode observar que esse prisma aqui está deitado. A pirâmide também está deitada, o formato a gente dizer aqui, ó. Então, significa que ela é uma pirâmide, porém ela está deitada, ok? Esse prisma aqui também está na forma que está deitada, ou seja, apoiado à mesa ou apoiado a uma face plana. Ok, gente? Então, essa foi a primeira aula sobre geometria.